tem coisa melhor do que a gente aprender com a palavra de Deus. O que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude? Por exemplo, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o último versículo, é o versículo de número 22. O rei Salomão, que era o homem mais sábio que houve no mundo, ele escreveu o seguinte para mim e para você, mas não foi a sabedoria dele, a sabedoria do Espírito Santo que fez ele escrever. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras. Tomara que você só faça boas obras, para você sempre se alegrar nela. Graças a Deus que Deus me permitiu fazer essa obra. Deus me permitiu ajudar essa pessoa. Graças a Deus que Ele faz a obra na minha vida. E é bonito. Eu lembro uma vez, era inverno lá no Rio, estava chovendo, mais ou menos esses dias estava chovendo aqui dia e noite, aqui, parava, chovia, e estava muito frio. Apesar do Rio não ser frio, tem dia que também esfria lá. E eu saí da igreja e passei assim umas 3 casas, tinha uma loja de sapato, e tinha um garotinho mais na frente lá, agachado assim, pobrezinho, pé molhado, tremendo. Aí eu falei assim, deixa eu falar uma coisa com você, você gostaria de ganhar um tênis? Eu gostaria, então vem cá comigo. Aí cheguei lá na loja, falei, qual o número do sapato dele, do tênis dele aqui e tal? Escolhe o que você gosta. Ele falou, escolhi o modelo. Aí eu falei assim, agora pega um par de meia para ele também. Enxuga o pezinho dele aí e calça. Deu um pouquinho, o garoto só sorriso. Falei, agora leva essa nota fiscal que o pai pode pensar que você pegou isso aqui. Não, você aí mostra, não, o moço me ajudou e pegou. Mas o garoto estava tão feliz, ele queria me abraçar, queria fazer tudo. Então, o que é coisa boa? Uma obra dessa alegra o seu coração. Você fez o bem a alguém. E o pessoal passava não queria saber, né? Meu filho, deixa para ir. Não, é um ser humano igual a gente, que está ali precisando. Então nós temos que aprender a fazer boas obras, porque não tem coisa melhor. Tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Fazer obra de caridade, de evangelização, então nem se fala. Às vezes a pessoa está pronta para partir para a eternidade e você sente e não fala nada. Depois você não vê mais a pessoa. Eu podia ter falado. Oi, tudo bem? Quem é você? Deixa eu conhecer você. Está passeando, você mora aqui perto e tal. Aí a pessoa, não, essa vida não presta. Não. Você está mal informado, essa vida é boa. Não presta, que você tem, mas eu tenho uma vida melhor para você, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai fazer de você uma pessoa poderosa, vai abrir as portas, e amanhã você vai ser uma pessoa próspera, uma pessoa solicitada pelos outros para ficar do lado dela. Então não há coisa melhor do que alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua porção. Nós temos essa porção de fazer a obra e de nos alegrarmos. Claro que também fala das obras materiais, mas é principalmente a espiritual, aquela que Deus dá para você fazer, e você faz, e você melhora. Se a pessoa, por exemplo, ela nunca é patrocinadora, Deus já chamou uma porção de vezes. Não, eu não tenho condição, não dá, não sobra, mas não dá e não sobra, porque você não atende a Deus. Ninguém é obrigado. Mas quando Deus diz que dá a chamada para você e diz até a quantia, está lá em 2 aos Coríntios 9:10. É Ele que dá a semente ao que semeia. Então não é do seu que você vai dar, Ele quer prosperar você. Aí você começa aquele apertinho que mas aqui era meu. Não, você ia perder de alguma maneira aquele dinheiro. Ele reservou para Ele. Aí você começa a abrir as portas. Aqui tem uma senhora, eu não lembro mais como é que foi, eu sei que o filho ou a filha ia para a faculdade e não tinha jeito, particular. E ela se inscreveu patrocinadora e deu, e chegamos lá. E não seja um tempo de estudo, assim, faz aqui, preenche isso aqui, ganhou a bolsa de estudo.
Quer dizer, Deus faz a coisa, mas a pessoa fecha o coração. Se Deus não chama, não vem. Eu não quero ninguém que Deus não está já chamando. E digo mais, se Ele chama, Ele diz a quantia, porque Deus não é de confusão. Você tem que ter certeza que foi Ele. Você percebe a si mesmo. Vou fazer. É um ato de fé e depois, um pouco tempo depois, você está bem abençoado. O que mais aqui agora? Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem fará? É agora a nossa oportunidade. O senhor prega muito, eu prego. Um dia desse, conversando eu e minha mulher com o médico, não, pai missionário, o senhor tem que diminuir, pregar uma vez, de vez em quando. Eu falei, não, eu estou cheio de vigor, eu tenho que pregar. Não, mas você sabe, eu agradeço o senhor, mas eu gosto de fazer o bem e me sinto realizado. E quando eu vejo, como agora, na Bahia, foi coisa linda as reuniões de lá. Muito abençoada mesmo. E aí nós prosperamos, e aí nós fazemos a vontade de Deus, prosperamos espiritualmente. A melhor prosperidade é você ter uma direção para tudo. Se chegou o problema, Deus toca no seu coração e você faz aquilo. Amém? Só isso por enquanto agora, em nome de Jesus. Hoje não vai ter nem cantor aqui, apesar de ter 2 cantores aí, mas eu estou com pouco tempo e eu quero abençoar você. Eu comecei no culto anterior falando de Ló, o sobrinho de Abraão. E tem muita coisa para falar do Ló, que está lá no livro do Êxodo. Vamos para o Êxodo agora, capítulo 13. O Abraão voltou do Egito. Lá estava uma fome tremenda. E quando ele veio lá da terra dele, de Ur dos Caldeus, o pai dele veio com ele, fizeram uma parada numa cidade da Síria chamada Harã. Eles andaram a pé, ou em nome de animal, 950 quilômetros. Não é brincadeira, naquele tempo. E tinha que andar perto de onde tinha pastagem para os animais. Eles levavam os animais. E que deve ter durado 2, 3 meses aquela viagem. Porque quem carrega vaca e se forçar muito, depois ela morre. Então ela tem que ir no passo dela. Ela vai tranquila, vai, e desse jeito. Até que eles chegaram a Harã. E o pai dele estava com 206 anos. Morreu em Harã. O pai era o sistema patriarcal. Quem mandava na família era o pai. Apesar dele já ser um homem com... Quando saiu de Harã, estava com 75, casado e tal, mas o pai que mandava. Aí chegaram lá. Lá morreu, ficaram um tempo, não sei quanto tempo ficaram. O Tera, que é o pai dele, morreu. E o Abraão então seguiu, e levando o Ló, que era o sobrinho dele, filho do irmão mais novo dele, que morreu. Aí o Abraão criou o filho com carinho, ensinou tudo a ele e fez com que ele também prosperasse. Aí estava uma fome tremenda, o Abraão foi para o Egito. E quando ele foi para o Egito, levou o Ló também. Todo onde ele ia, levava os rebanhos dele, alugava pastos, deixava lá, vendia, comprava, era meio cigano eles, né? Faziam negócio. E o faraó se encantou com a mulher dele e tomou a mulher dele. Aí Deus foi, antes que tocasse nela, Deus disse para ele assim, você é homem morto, hein? Essa mulher é casada e tal. Mas ele disse que era irmã dele. Não mentiu, não, porque ela era irmã mesmo por parte de pai, não de mãe. Então, ele casou-se com ela. Naquele tempo valia essas coisas, estava crescendo a humanidade e tal. Depois Deus foi proibindo certos casamentos.